Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a mochila térmica Gene. Essa mochila dá para servir para criança, dá para servir para adulto. A gente está usando aqui para criança a alça, mas se você for usar para adulto, você coloca 1 metro de alça de cada lado, tá bom? E você vai poder colocar essa mochila no carrinho, tanto na mala de viagem quanto no carrinho escolar. A criança vai poder levar nas costas a térmica, no caso como lancheira, e a mochila de carrinho. Ou ela vai servir como uma linda mochila. Caso você queira travar, é só passar uma costurinha aqui, ó, à mão, com várias voltinhas na altura que você quiser, que vai limitar o seu zíper. Então, ele vai chegar somente até aqui, porque o zíper ele tem a abertura ampla. E aí, como ele desce todinho, para você ter facilidade de pegar aqui dentro, se você não quiser que ele tenha abertura total, você estabelece uma altura, 15 centímetros, por exemplo, e dá um nozinho à mão aqui com agulha e linha, tá bom? E agora eu quero te convidar a aprender essa linda peça. Observe que tem possibilidades de mudar a estampa. Eu fiz de vaquinha, fiz de sereia, de acordo com o que o cliente quiser e desejar. Espero que você goste dessa aula. Já chega deixando o seu like e vem comigo. Vamos começando falando sobre o molde. A mochila térmica Gene tem molde à venda, com valor simbólico para ajudar a manutenção do canal. E você vai encontrar o link para adquirir aqui, ó, logo embaixo na descrição. Quando você adquirir, vai abrir a sua conta do Hotmart, vai baixar e vai imprimir em tamanho real. É importante que você imprima em tamanho A4, em tamanho real. Tem essas informações logo no início da aula. A margem de costura é de 1/4 de polegada. E, para quem não tem impressora, você vai ver uma malha de 1 em 1 centímetro, como se fosse a nossa base de corte. Então, se você não tiver como imprimir, vai poder fazer o seu desenho baseado nessa malha, tá bom? Esse daqui é o molde de fundo. Você vai cortar uma vez o tecido principal e uma vez o forrinho. Ele é todo desenhado à mão. Então, ele tá sobre uma malha para você repetir, replicar o molde, caso você não tenha impressora. É importante que você respeite a malha, tá bom? A gente vai colocar agora, ó, avesso com avesso. Eu tô usando aqui um jeans matelaçado. Ele é o jeans, tem uma mantinha aqui. E aqui tem o TNT 60. Já aqui eu tenho uma manta térmica. O nome dele é nylon térmico. Você encontra assim na internet, tá bom? Você pode pesquisar no Google nylon térmico. De um lado ele tem o nylon, tem uma espuminha aqui e tem o laminado do outro lado. Nós vamos usar ele para fazer aqui esse sanduíche, ó. Laminado com o avesso do nosso material que já tá estruturado e a gente vai passar uma costurinha para prender todo mundo. Caso você vá trabalhar com outro forro e o nosso famoso etaflon, você coloca o etaflon menor, tá? Não costura o etaflon não, que senão vai ficar muitas camadas. Coloca com 2 centímetros menor e coloca o forrinho e rebate aqui. Prontinho, já tenho aqui a base exatamente igual ao molde. Vou reservar. Aqui nós temos o molde do suporte da mala. Caso a sua cliente queira colocar numa mochila de carrinho, numa mala de carrinho, a gente vai cortar maior do que o principal, o forro, e o principal exatamente igual ao molde. O nome dessa parte é suporte de mala costas. E aí, a gente vai ter um retângulo, vai colocar direito com direito do forrinho. Esse aqui é o material que eu já mostrei pra vocês. A gente vai fazer, então, uma costurinha, deixando um espaço aqui aberto. Lembrando que a gente tá usando margem de costura de 1/4 de polegada. Vai chanfrar as pontas, refilar a sobra do nosso forro e vai deixar um pouquinho nessa parte da abertura o forrinho assim, ó, com essa cintura aqui, pra poder, na hora que a gente for desvirar, ficar muito bom o acabamento. Agora, a gente vai cantar o funk. Tchu, tchu, tchá, tchá. Empurrar é melhor que puxar. E vai desvirando. Depois que a gente desvirou, a gente vai colocar o principal e o forrinho pra dentro.
nessa abertura. Vai se preocupar principalmente com ele ficar linear, para não ter nenhuma curvinha, para ficar um acabamento perfeito. Se precisar, clipa. Sem barriguinhas. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui e aqui embaixo. Eu já achei o meio dela, ó. Ponta com ponta. Marquei aqui pra vocês conseguirem ver bem. Depois, coloquei ponta com ponta e marquei aqui. Muito importante achar o meio dessa parte das costas que vai colocar o carrinho. Agora, eu vou trabalhar no corpo, na parte das costas, ó. O molde que vai imprimir é esse aqui, tá? Aí, eu imprimo ele 2 vezes e coloco aqui espelhado. Eu gosto dele inteirinho. Então, ele vai desse tamanho e tem a informação da dobra do tecido. Se você não for imprimir 2 vezes, você vai dobrar o tecido assim e cortar ele. Que aí, quando você abre, vai ficar igual. Ou, você imprime 2 vezes, cola aqui com a fita crepe e recorta, como você preferir, tá? Essa parte das costas, ela tem parte 1 e parte 2. Você vai unir a parte 1 com parte 2 e tem a informação aqui, ó, onde a gente vai colocar o zíper e a parte de baixo. Todas as demais informações vocês vão encontrar nesse quadrinho de avisos, que é exatamente o que a gente vai precisar para esse projeto. Então, eu já recortei o meu jeans, que tá aqui, ó, estruturado na mantinha com o TNT 60 e vou trabalhar nele. Eu vou achar o meio dessa parte das costas, ó. Achei o meio, fiz um pique em cima e embaixo, ponta com ponta, fiz uma marcação. Agora, o pique que eu achei em cima e embaixo, eu vou encontrar aqui e vou fazer a marcação do meio também, tá? Da ponta pra dentro, eu vou marcar 9 centímetros, da outra ponta pra dentro, 9 centímetros. Que é aqui que vai ficar a parte do tirante da nossa alça, o porta-alça. Nessa cruz que a gente acabou de fazer, eu vou encontrar com essa cruz aqui, ó. Então, ela precisa se encontrar tanto verticalmente quanto horizontalmente, porque assim eu sei que vai ficar centralizado certinho aqui nas costas. E aí, a gente vai passar uma costurinha com reforço no início e no final, aqui nessas 2 laterais. Agora, eu vou no ferro para poder remover essas marcações, ou com a ajuda de uma mantinha, ou da parte macia do velcro, a gente vem aquecendo e vai removendo. Chegou o momento da gente colocar as alças. Eu vou começar pela parte do meio, que é essa daqui. As medidas vocês encontram no molde. Eu encaixo ela aqui, ó. Essa tem 16 centímetros, é a parte de cima. E eu vou passar uma costurinha pra estabilizar. Essas 2, a gente vai precisar passar uma costura pra deixar ela mais presinha no quadro, tá bom? E essa costura vai ser uma costura retangular. Fiz a costurinha aqui no retângulo, só pra estabilizar o quadro. Agora, eu venho nessa marcação que a gente fez de 9 centímetros da ponta. E eu vou dar uma inclinação pra dentro, ó. Eu vou fazer a equivalência do meio, deslizo ela. Aqui, ela vai descer 1 centímetro de altura, tá? 1 centímetro, pra que ela possa ficar com esse ângulo aqui. E a gente vai passar uma costurinha, exatamente como eu fiz nesse, ó. Agora, eu vou colocar a parte do puxador, que é a alça de mão, ó. Lembra que a gente achou o meio? Pronto, então, eu vou encaixar aqui, meio com meio, e vou passar uma costurinha. Nós vamos trabalhar agora na alça das costas. Você vai cortar na medida que tem no molde. E vai encaixar aqui o regulador
na medida de 6 centímetros. Pronto, vou descer um pouquinho. Essa parte do meio do regulador, ele tem que estar na medida de 6 centímetros, daqui de baixo pra cima, tá? 6 centímetros. Você vai dobrar 2 e vai trazer pra cá. E vai passar uma costurinha aqui, pra poder reforçar. Vai fazer isso nos dois, tá? Vamos recapitular? Daqui de cima pra aqui, pra essa parte do meio, 6 centímetros. Dobra 2 e traz. Agora, a gente passa uma costurinha pra poder prender. Os dois vão ficar do mesmo tamanho. Olha o acabamento aqui atrás. A gente vai agora passar por baixo, ó. Passar por baixo. Passar por baixo. E vai passar aqui no regulador. Esse é o próximo passo. Vamos repetir? Ó, passei por baixo. O acabamento dele tá aqui. Aqui tá o direito. Vem. E passo aqui pelo regulador. Aqui eu vou estar com a costura mais bonita, tá? O restante vai estar aqui pra dentro. Agora, o mesmo 1 centímetro que a gente deixou lá embaixo, a gente vai deixar aqui em cima também, ó. Porque ela precisa ficar nessa inclinação, tá? Tudo é estrategicamente pra ficar confortável. Você vai deixar, então, a pontinha, passar 1 centímetro e vai passar uma costurinha aqui. Você vai refilar pra deixar todo mundo retinho. Vem com o isqueiro e sela, tá? E eu quero ajudar a aumentar a resistência dessa alça, além de selar com o isqueiro. Então, o que eu vou fazer? Agora, a gente vai pegar uma colinha instantânea e vai passar aqui, ó, um filetinho de cola entre a costura que a gente fez e a bordinha. Aqui e nessa parte da base também, ó. Vocês estão vendo brilhar porque eu acabei de passar. Só um filetinho. Isso vai aumentar ainda mais a resistência da nossa alça. Cuidado para você não passar muito, porque fica branco o material. Então, você vai passar até a linha, e a linha vai ser uma barreira. Nós vamos precisar de 2 cursores e de zíper. A medida também vocês encontram no molde. Você vai abrir todo ele. E a gente vai passar aqui, ó, de uma ponta a outra, a costurinha desse zíper, somente na fita, ó, bem na bordinha, só pra estabilizar. Vem comigo que eu vou te mostrar. Direito da cremaleira com direito do nosso jeans. Ó, na curvinha, vai bem devagar. Observe que na curvinha eu tô indo bem devagarzinho, ó, e ele tá obedecendo a curvatura do material, ó. Com essa mão eu puxo o meu zíper e vou acomodando ele, ó. Pra ele não ficar com nenhuma barriga negativa. Lembre de só passar a costurinha depois que a cola secou, viu? Porque senão vai colar a sua agulha. Agora que o meu zíper está estabilizado e bem direcionado, eu vou vir aqui para passar a costurinha com o forro. Então, separe o material do forro agora pra gente trabalhar. O forro que eu tô trabalhando, todo esse trabalho aqui é o nylon térmico. Então, a parte que eu vou encontrar direito com direito é a marinha e essa vai ficar avesso com avesso, tá? A parte do laminado. Eu corto maior pra depois refilar. Eu prefiro fazer isso, tá bom? Então, eu venho aqui, deixo sobrar em cima e embaixo. Eu venho aqui na borda e vou começar uma costura pezinho de máquina. Vocês vão ver a costurinha
Só que pra chegar aqui no final e tá certinho, é importante que você possa clipar, tá bom? Então, eu vou igualar ele aqui na base, aqui no meio, pra ele não correr. Pra alça não fazer muito volume, ó, eu trouxe o regulador até aqui, e aí ele fica encaixadinho dessa forma. Eu consigo empurrar e aí ele não aumenta muito. Se ficar torcido, olha como vai ficar o seu material. Então, você empurra e aí com a mão vai apoiando e a gente vai passar a costurinha aqui. Eu vou usar aqui uma dobradeira pra me ajudar. Você pode usar a pontinha de um pincel, que a intenção é ir empurrando assim, ó, e repousando o zíper direito com o direito do forro, pra gente ter um acabamento sensacional. E você não costurar os dentinhos do zíper. Então, a ferramenta vai te ajudar a você ir, ó, alinhando direitinho. E a nossa cremaleira tá aqui, tá bem grudadinha com o calcador. Não é pra usar o calcador de zíper. Toda a sobrinha do forro você vai refilar e vai ficar exatamente igual ao principal, só não aqui embaixo. Já já a gente vai refilar aqui embaixo, tá bom? Quem for trabalhar com Etaflon, deixa pra colocar ele depois. Lembra de reduzir o tamanho. Depois que você desvirar, aí você encaixa ele aqui, tá bom? Faz ele menorzinho, que aí a gente vai fechar embaixo, aí você vai deixar ele acomodado. Agora a gente vai desvirar, colocar todo mundo pro lado direito. Aqui a gente chama desavessar. A gente vai empurrar o forrinho. Gosto muito de trabalhar com esse forro térmico. Agora você vai abrir ao máximo a alça. E a gente vai rebater a costurinha aqui, tá? Como a gente não vai rebater a alça, então a gente precisa colocar ela pra cá. E aí, à medida que a gente for costurando, a gente vai trazendo ela pra cá e faz isso com essa também. Ó, a alça precisa passar por debaixo do calcador antes de começar a costura. Agora, essa alça, a gente já coloca ela pra cá. E à medida que a gente estiver costurando, a gente puxa. Prontinho, já temos as costas rebatidas. Esse espaço aqui aberto é pra quem for botar o Etaflon. Colocar ele aqui, menorzinho. Deixar sempre 2 dedinhos sem, porque aqui a gente vai precisar fazer a costurinha com viés. Então, fica muitas camadas se ele vier até aqui embaixo. A gente vai, quem for botar o Etaflon, coloca o Etaflon aqui e passa uma costurinha aqui, ó, pra prender. Eu começo do meio, venho pra ponta, depois do meio pra outra ponta. Agora, a gente vai remover o excesso de forro. Tem que deixar somente igual ao molde, né? Ao principal. E eu já tenho as costas prontas. Vou precisar trabalhar com a parte da frente da minha mochila térmica. Essa daqui é a parte da frente. Você vai unir parte 1 com parte 2. E depois vai unir essa parte com a parte 3, tá bom? Vai ter, então, uma parte que parece meio osso. A gente vai ter aqui, ó, uma vez o material principal estruturado e uma vez o forrinho. Tô usando o forrinho térmico, como já falei pra vocês. Só que o forro, eu corto ele maior do que o principal. Então, eu separo ele pra gente trabalhar já já. E a outra bandinha do zíper, eu já vou aplicar aqui. Lembra que a gente fez aquela colocação com a costurinha primeiro de segurança, pra depois fazer a costurinha pra dentro? A gente vai fazer isso aqui também.
A gente vai precisar de bastante cuidado nessas curvas. Para poder acompanhar o material, ó. Perceba que eu tô segurando e deslocando. Depois que a gente passou essa costurinha aqui, ó, bem na bordinha, a gente vai passar uma segunda costura pra dentro, tá bom? Não é com o forro ainda. Pra ficar mais fácil, eu vou estabilizar aqui e depois com o forro eu passo uma costurinha em cima do que eu acabei de fazer. Observe o meu dedinho, ó. Devagarzinho, sem pressa. Ele vai apoiando a fita do zíper. Pronto, agora eu já tenho a segunda costurinha feita, ó. Vocês vão ver daqui de trás certinho, tá? Vou posicionar aqui. Meu forro eu sempre corto maior. Depois eu refilo. Tenho dificuldade de encaixar certinho. E eu venho passando a costurinha exatamente em cima dessa que a gente acabou de fazer, tá? Lembre de ter sempre uma ferramenta para poder te ajudar nessa missão. Já recortei todo o excesso de forro. E ele vai ficar assim, ó, nosso meio osso. Agora, com a mão aqui dentro, eu empurro essas pontinhas. E vou empurrando pra poder desvirar todo mundo. Tem um espaço certinho pra nossa mão entrar. E olha que a minha mão é mão gordinha. Agora, a gente precisa empurrar, ó, toda essa parte aqui do zíper pra fora. Isso faz parte do acabamento. Pronto. Próximo passo é vincar, ó. Antes da gente fazer a costura, é importante a gente alinhar aqui, vincando todo mundo. Quem estiver trabalhando com o Etaflon, primeiro rebate, depois faz o desenho dele 2 centímetros menor e encaixa aqui dentro. Uma dica para quem vai costurar é puxar os 2 zíperes assim, que aí você equilibra bem o tecido. E ó, a minha dobradeira tá aqui, me ajudando a puxar o zíper. Cuidado para não costurar ele, tá bom? Vai puxando até alinhar o tecido. Olha o movimento que eu faço, ó. Eu aproveitei pra fechar aqui, passando uma costurinha bem na bordinha, tá bom? A gente agora vai colocar a parte da frente na parte das costas. Essa é a parte da frente, essa é a parte das costas. Quando a gente colocar o zíper, ó, ela vai se encontrar certinho. Essa é a parte mais chata, mais dificultosa, assim, desafiadora dessa parte da nossa mochila. Então, ó, eu vou deixar sobrando aqui aproximadamente meio centímetro da parte da frente. Depois a gente vai refilar. Vou encaixar aqui o zíper. E deixar passando sobrar daqui, ó, aproximadamente meio centímetro. Isso aqui vai ser fazendo testes, tá? Ó, você vai vir, passar o cursor todo. Vai formar agora a nossa mochila. Para o outro lado, ok?
você vai perceber que vai sobrar mais de um lado do que do outro. Então, o jogo que a gente vai fazer é para equilibrar a sobra. O que sobrar aqui, você vai com a fita métrica, tem que sobrar aqui. Aqui tá sobrando muito mais, aqui já tá sobrando 1 centímetro. Então, eu vou diminuindo essa diferença, passo o cursor até o outro lado. Depois que você conseguiu equilibrar essa sobrinha, e pra descobrir se tá certinho é simples, ó. Você vai colocar aqui, faixinha com faixinha. Se o outro lado tiver a mesma altura, significa que tá os dois no mesmo tamanho aqui e os dois no mesmo tamanho aqui, tá bom? A gente agora vai precisar de uma régua, ó. Vai encaixar aqui a régua e a gente vai passar da ponta de um pra ponta do outro. Vai fazer essa marcação e vai passar uma costurinha dentro. Observe, a marcação tá aqui e ela tá guiando o meu calcador, ó. Costurinha dentro. Porque quando a gente for refilar, a gente vai refilando em cima da marcação. Aí vai ficar certinho, olha só. Eu achei aqui o meio, ó. Coloquei zíper com zíper, achei o meio. E o outro meio a gente já tinha achado, né? A parte das costas. Mas ele precisa ficar exatamente, ó, quando você empurra todo mundo, precisa ficar certinho aqui atrás. E a gente também vai precisar achar os meios aqui da base, tá? E fazer o pique. E aí, você vai encontrar pique com pique. E vai passar uma costurinha, direito com direito. Nós vamos agora colocar todo mundo do avesso. Lembrando que antes de refilar aqui, eu já coloquei os meus 2 cursores, tá bom? Eles vão se encontrar aqui em cima. Aqui no meio. Pronto. Eu vou aproveitar. Como eu já passei a costura aqui, não vai ter como abrir esse zíper. E vou desavessar, colocar do lado avesso a minha peça. Vou ficar vendo o forro. Ó. Assim, tá? Não precisa empurrar ela toda, não. A gente agora vai colocar o pique daqui, da parte de trás, com esse. E a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, prendendo pique com pique. Então, eu estabilizei esse lado e esse. Aí, eu venho com clips e vou clipando toda a extremidade, ó. Encaixando o fundo no meu corpinho. Antes de eu passar a costurinha de segurança, eu vou clipar, que assim eu garanto que ele vai se encaixar certinho. Se precisar fazer algum ajuste, eu vou puxando, entrando, ó. A gente fez primeiro a modelagem da mochila, colocou ela em cima e desenhou essa tampa aqui, ó. Ou, perdão, esse fundo. Desenhado, baseado no que ficou o resultado da mochila. Então, ele vai bater certinho, ó. Agora, a gente passa uma costurinha de segurança pra prender todo mundo. Agora, eu vou pegar o viés, depois que a gente já estabilizou o fundo. Olha como ele bate certinho. Só manter a costura com a margem de costura certa dessa peça. Agora, eu encaixo aqui, já selei na bordinha. Esse é o viés Bonnet 1. Você pode usar o viés da sua preferência. Eu encaixo aqui e vou costurando, fechando com margem de 1/4 de polegada. Olha, eu selei a pontinha do viés, coloquei pra dentro. Aí, eu encaixo aqui embaixo, encaixo aqui em cima, escondo essa pontinha
finalizo. Olha como que vai ficar o acabamento aqui. Chegou o momento da verdade. Vamos abrir e desvirar a nossa peça. Vamos desaversar. Colocar do lado direito. Feita essa costura, agora a gente vai na nossa base de corte, não na máquina, com um martelinho. E a gente vai, ó, contando dinheiro assim e batendo forte, tá? Aqui eu não vou fazer isso que danifica a máquina. Mas, ó, vai fazendo isso para deixar toda essa base alinhada. E, ó, já coloquei bastante papel, bolinha de papel aqui, para poder ganhar memória. E ela vai ficar agora de um dia pro outro, para eu poder fotografar, filmar, mostrar para as minhas clientes. Olha, 360 dela aqui, ó. Que linda. Espero que você tenha gostado da aula. Para adquirir o molde, não esqueça, é só aqui na descrição tem o link. Vai clicar, vai comprar, é pelo Hotmart, vai acessar a sua conta e vai baixar, tá bom? Qualquer coisa eu tô lá no @tuqueensina, é só me chamar. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!